estou me baseando em fatos, né? Em tudo que a gente viu sobre depoimentos, em tudo que a gente leu. Né? Nós temos um dispositivo, né? Vamos dizer assim, um acessório de segurança que é um acendedor, tá? Tipo esse aqui, ou tipo esse aqui, ou tipo esse que vocês têm aí na tela, que eu já passei a imagem para vocês. Esses acessórios de segurança, eles servem para, em caso de uma pane no maçarico, e quando eu falo pane, é caso desligue a chama piloto, que a gente chama, que é que mantém o fogo aceso, né? Caso apague, a gente utiliza esses equipamentos, em caso do maçarico não ter. Normalmente os maçaricos, eles têm os acendedores automáticos, mas em último caso nós utilizamos esses equipamentos. Tá? São esses Esse três aqui aí, é o né? Esses equipamento mais dois fácil. e esse que está na tela. Estou mostrando 3 tipos de equipamentos Tá. de acender um maçarico. Esse aqui que é apenas uma chaminha, né? Que é uma chaminha fraca, ela mais para faísca. Nós temos esse acendedor que é o acendedor mais forte, tá? Que também é utilizado, e esse que vocês mostraram aí. Para vocês entenderem o processo e o que a gente escutou, né, do possível fato que levou a essa tragédia, um desses equipamentos, no momento que o piloto estava decolando, pode ter caído no cesto, e eu acredito que seja esse que vocês têm uma imagem, se vocês puderem mostrar para a gente ilustrar bem, esse que vocês têm na imagem, ele pode ter caído do compartimento onde o piloto estava aguardando e acendeu no solo do cesto. Nós temos, todos os nossos tanques, uma capa que protege, né? Uma capa onde ela tem espuma dentro, para caso você bata com o joelho, né, não se machucar. Então, os nossos tanques possuem essa capa. O que a gente acha que aconteceu e o que provavelmente aconteceu, o que falaram que deve ter acontecido? Esse equipamento, esse acendedor de gás, acendedor com gás, deve ter caído, acendeu ou já caiu aceso, pegou na capa do tanque, que tem uma espuma, e ali começou o incêndio. Então, o que eu quero dizer com isso? Algo totalmente fora e incomum no nosso processo de voo. Né? Um equipamento desse cair, ligar ou cair aceso, pegar fogo na capa dos tanques e desse início de incêndio, criar-se todo essa tragédia, né? Vamos dizer assim, que foi uma tragédia. A gente, só de ver, a gente já fica muito chocado com as imagens e principalmente triste com tudo que aconteceu. Então, assim, não foi uma falha de equipamento voltado para o balão, né? Nós temos nosso equipamento formado por cesto, tanque, maçarico e envelope. São esses 4 pontos de equipamento. Não foi nenhuma falha. O que ocasionou foi um incêndio, né, na capa do tanque devido a um desses equipamentos, desses acessórios, ter caído no chão e ter acionado esse fogo. Tanto é que o piloto decolou sem ver que estava pegando fogo. Tá. Esse equipamento que a gente está vendo na tela aí, Ricardo, ele acende fácil? Como é que é? É um gatilho? Tem que girar algo? Como é que funciona? Nesse que vocês estão ilustrando, ele vira o botãozinho lá atrás e tem o clique ali na frente para fazer a faísca com que saia a chama, né? No vídeo que a gente observa, a decolagem ela estava com um pouco de vento, né? Onde as equipes estavam trabalhando para estabilizar o balão, para que a decolagem fosse uma decolagem mais tranquila, né? Mais técnica. Mas a gente não observa em momento algum, no vídeo pelo menos, o piloto manuseando esse equipamento. Teve a divulgação de uma das imagens que aí é uma interpretação de quem não conhece, né? Ou a gente olhava as imagens, parecia que estava havendo uma dificuldade em acender o balão. Você conseguiu notar isso ou é do jogo mesmo? Às vezes demora um pouquinho mais mesmo? O que acontece, né? No momento que o piloto estava decolando, estava entrando umas rajadas um pouquinho mais forte. Então, o que acontece? A gente tem que aquecer bem o balão para que ele suba e não decole de forma horizontal. Então, ali, como eu falei, o piloto estava trabalhando
inserindo fogo no seu maçarico para que o balão ficasse estabilizado e pudesse decolar. Isso que as imagens nos mostram, né? Mas pode acontecer, é normal de demorar um pouquinho mais às vezes. Dependendo da incidência de vento, sim. O balão, com certeza, eu posso te afirmar que a questão do número de pessoas dentro do cesto em relação ao tamanho do equipamento, ao tamanho do balão, porque a capacidade de peso que você consegue elevar, ela depende do tamanho do envelope, que é o balão em si. E estava dentro deste peso, né, pelo o que foi passado para nós. Né? Eu estou falando todos os dados que chegaram até nós, que estão sendo veiculados. Então, assim, ele estava dentro da capacidade. O que acontece ali é que entrou umas rajadas de vento no horário que ele estava decolando, e o vento ele empurra o balão para o lado, de forma horizontal, onde ele tem que decolar na forma vertical para cima. Por isso que demorou um pouco mais. E aí o procedimento adequado ou a orientação que se tem utilizou aquele equipamento para acender, coloca onde o equipamento? Porque tem que ficar no cesto, né? Normalmente os cestos eles possuem um compartimento onde se coloca esses acendedores, né? Eu não utilizo aquele tipo de equipamento, normalmente eu utilizo esses menores que a gente consegue colocar no bolso da calça, fica mais fácil de acesso e não tem risco de cair. E mesmo com uma chama menor, ele faz o trabalho ok também? É possível fazer o acendimento? Sim, a gente precisa normalmente apenas de uma faísca, né? Para que dê novamente o start no equipamento. Tá. Continuando então, sobre a questão, quando o piloto ele verificou o fogo, ele tentou, né, apagar o fogo, tanto que em depoimento ele fala que o extintor não funcionou, né? E a gente tem outro vídeo também de uma passageira perguntando se ele queria um casaco para abafar o fogo, e ele tentou tirar o tanque, né, de dentro do cesto, mas não conseguiu devido ao peso. Isso foi o que chegou até nós. E vendo isso, né, naquela questão de salvar todo mundo, o piloto ele tem que ir para o chão, ele tem que ir para o solo. Tanto que em depoimento ele falou que na hora que estivesse chegando no solo, ele pediu para o pessoal pular do cesto. Só que tem um problema aí. Né? É um balão que tem uma capacidade de elevação de mais de uma tonelada e meia, se eu não me engano, 650 toneladas mais ou menos. Tá? No momento que descem 12, 10, 5 pessoas apenas, no caso, o balão ele vai elevar, porque ele fica mais leve. Então todas as pessoas elas não conseguiram pular naquele momento que o balão tocou no solo. Então esse foi o grande todas problema. Todas ao mesmo tempo, né, pulando, que ocasionou tudo isso. Deveria ser todas ao mesmo tempo, né? Que é difícil, né? Na hora do desespero. A gente se apega aos detalhes, né? Só que eu não julgo porque é complicado. Esse momento é muito complicado. Na hora do desespero ali deve ser muito difícil mesmo até raciocinar, né? Com certeza o piloto poderia... o piloto estava se queimando, com certeza, né? Com certeza. Como eu falei, eu não quero defender ele, não quero defender ninguém, eu estou me atendo aos fatos, mas ele fez, pelo que a gente sabe, tudo para que as pessoas pudessem se salvar desse incêndio.